Eu não via o Tomás havia quase 4 anos. Ele era filho do meu ex-marido, de um casamento anterior, e a gente nunca teve exatamente intimidade. Só lembrava dele adolescente, calado e meio desligado, nos almoços de domingo em que eu fazia questão de pôr a mesa direitinho, mesmo sabendo que ninguém notava os detalhes. Mas naquele julho abafado, ele apareceu em frente ao portão da casa da minha mãe, com uma mochila gasta, camiseta amassada e aquele sorriso de canto que parecia pedir desculpas por ocupar espaço. Oi, Dona Helena, disse ele, sem jeito. Meu pai comentou que a senhora ia precisar de ajuda para organizar a casa. Se ainda quiser. Fazia 2 meses que minha mãe havia falecido, e a casa, em Paraty, parecia ter parado no tempo. A cada canto, uma lembrança. A cada armário, um fantasma. Eu não pretendia aceitar ajuda de ninguém. Mas havia algo no jeito humilde do Tomás, na forma como ele olhava para casa, como se também carregasse alguma saudade, que me fez abrir o portão. Pode entrar, Tomás. Mas só se prometer não bagunçar mais do que já está. Ele sorriu e entrou. No primeiro dia, quase não conversamos. Ele subiu para o antigo quarto de hóspedes, deixou a mochila e desceu dizendo que podia começar pela cozinha. Observei, curiosa, como ele limpava os armários com paciência. Não tinha pressa, nem pose de quem estava ajudando a velha madrasta. No fundo, eu também não me reconhecia mais como madrasta. Depois do divórcio com o Jorge, eu e Tomás tínhamos nos afastado naturalmente. Não éramos família, nem estranhos. Apenas 2 adultos que haviam dividido um nome por um tempo e agora dividiam a poeira de uma casa cheia de lembranças. No fim da tarde, ele perguntou se podia mexer no sótão. Por quê? Perguntei. Vi umas caixas lá. Talvez tenha coisa velha que a senhora nem sabe que ainda tá guardada. Provavelmente tem. Mas cuidado. Tem teia de aranha o suficiente para fazer uma colcha. Ele riu. Pela primeira vez, vi o rosto dele se abrir completamente. Era um riso leve, verdadeiro. Não esperava isso dele. Subimos juntos. O sótão estava do jeito que minha mãe deixou, caixas empilhadas, malas antigas, uma poltrona encapada com lençol e o cheiro da madeira úmida misturado com mofo. Tomás puxou uma caixa média, coberta de poeira. Estava rotulada como cartas, 1987. Posso? Perguntou, já com a tampa meio aberta. Se for mesmo de 87, duvido que alguém vá se importar. Ele pegou uma carta dobrada com cuidado, como se fosse feita de vidro, e leu em silêncio. Vi os olhos dele pararem em uma frase. Depois, olhou para mim. A senhora escreveu isso? Depende do que tá escrito. Ele leu em voz alta. Talvez a coragem de seguir o coração seja o que me faltou. Escolhi o caminho mais fácil. Ou talvez, o mais solitário. Fiquei muda. Aquilo era meu. Meu passado. Uma carta nunca enviada ao João, meu primeiro amor. Escrevi no ano em que conheci Jorge e decidi deixar o passado para trás. Fui eu que escrevi. Tomás não disse nada. Apenas colocou a carta de volta, com o mesmo cuidado com que tinha pegado. Depois, sentou no chão do sótão e suspirou. Às vezes, parece que a gente passa a vida tentando fazer o certo, e quando vê, esqueceu de viver. Olhei para ele com espanto. Aquele garoto introspectivo tinha se tornado um homem observador. Profundo. E, de repente, a conversa já não era mais entre madrasta e enteado. Era entre 2 estranhos tentando entender onde a vida os havia colocado. E foi ali, entre poeira e memórias, que começamos a construir o que eu só poderia chamar, mais tarde, de
nosso pequeno segredo. Nos dias que seguiram, Tomás permaneceu na casa. Ajudava nas tarefas mais pesadas, e, aos poucos, começou a reorganizar cada cômodo como se entendesse a lógica silenciosa da minha mãe. Eu observava de longe. Ele não invadia meu espaço, mas preenchia os vazios como se já conhecesse cada parede da casa. Era discreto, respeitoso e, ao mesmo tempo, presente. Numa manhã nublada, enquanto eu dobrava roupas no quarto da minha mãe, ele apareceu na porta com algo nas mãos. Achei isso atrás do armário do corredor. Tava caído lá, disse, mostrando uma caixa de madeira com fecho de latão. Abri devagar. Dentro, estavam guardados pequenos objetos que não via há décadas, uma pulseira que ganhei no meu aniversário de 15 anos, um bilhete do meu pai com caligrafia tremida, um botão antigo do uniforme da escola, e uma foto em preto e branco de mim e do João, ainda jovens, rindo no coreto da praça. Meus dedos tremiam enquanto seguravam a imagem. Quem é? Perguntou ele, com cuidado na voz. João. Foi meu primeiro amor. Nunca nos casamos, mas houve um tempo em que achei que a gente fosse inseparável. Sentei-me na beira da cama, sentindo um aperto no peito. Tomás, então, se sentou no chão, de frente para mim, com os cotovelos apoiados nos joelhos. E o que aconteceu? A vida, Tomás. A gente escolhe caminhos, às vezes com medo, às vezes por orgulho. E depois se pergunta como teria sido se tivesse seguido outro. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, me olhando como se entendesse mais do que dizia. Silêncio. Era um tipo de silêncio bom, onde ninguém precisava se explicar. Naquela tarde, ele propôs reorganizar o antigo quarto de costura da minha mãe. Eu hesitei, era um dos cômodos mais carregados de lembranças. Mas acabei cedendo. Enquanto tirávamos tecidos, novelos de linha e agulheiros enferrujados, encontrei um vestido azul, mal conservado, mas intacto. Era um vestido que minha mãe costurara para mim em 1992, para um baile que nunca aconteceu. Posso consertá-lo? Perguntou ele, inesperadamente. Você sabe costurar? Aprendi com a minha avó, acredita? Ela dizia que homem que sabe costurar nunca passa frio nem fome. Sorri, surpresa. Entreguei o vestido nas mãos dele. Durante os dias seguintes, vi Tomás sentado no quintal, com linha e agulha nas mãos, o vestido estendido sobre os joelhos. Era um contraste, aquele homem jovem, moderno, lidando com delicadeza com um tecido antigo e cheio de história. Uma tarde, me aproximei devagar. Sabe, Tomás, é curioso. A vida toda achei que carregar memórias era um fardo só meu. Mas você parece entender cada canto dessa casa como se também tivesse vivido aqui. Ele me olhou, com os olhos castanhos profundos. Talvez porque eu também carregue coisas que nunca disse para ninguém. E aqui, me sinto seguro. Como se o tempo voltasse e tudo fizesse mais sentido. Fiquei sem palavras. À noite, preparei um jantar simples, arroz, feijão e frango grelhado. Sentamos na varanda, ouvindo o som dos grilos e da brisa morna passando pelas árvores. Você pensa em voltar para São Paulo? Perguntei. Não sei. Não tenho nada me esperando lá. E aqui, ele hesitou, olhando diretamente nos meus olhos, aqui eu sinto que estou exatamente onde deveria estar. Meu coração deu um pequeno salto. Não respondi. Apenas desviei o olhar, fingindo focar em uma folha que caía do pé de manga. Mas dentro de mim, alguma coisa começava a mudar. O vestido estava quase pronto. E com ele, parecia que algo em mim também estava sendo remendado. Com pontos invisíveis, mas profundos.
Na manhã seguinte, quando acordei, a luz já invadia a cozinha. O cheiro de café fresco me guiou até lá, e encontrei Tomás de costas, mexendo na chaleira como se aquela cozinha fosse parte dele desde sempre. Bom dia, disse ele, sorrindo quando me viu. Fiz o café do jeito que a senhora gosta. Forte e sem açúcar. Já disse que pode me chamar de Helena. Senhora me dá calafrios, brinquei, sentando-me à mesa. Tomás riu, tímido. Ele sempre fazia isso, ria com os olhos abaixados, como se tivesse medo de ser visto demais. Naquele dia, ele entregou o vestido azul, com as costuras refeitas, e os pequenos bordados florais no lugar. Ele havia mantido a alma da peça, mas a transformou em algo novo. Acho que a senhora devia experimentar, disse ele, com aquele olhar sincero que me desarmava. Subi para o quarto e vesti o vestido com cuidado. O tecido, mesmo antigo, parecia abraçar meu corpo com uma suavidade nostálgica. Olhei no espelho e me vi ali, não apenas como mulher de 49 anos, mas como a garota que sonhava demais e guardava tudo no peito. Quando desci, Tomás parou de respirar por um segundo. Ele não disse nada, mas seus olhos diziam tudo. Ficou ótimo. Quase como se tivesse sido feito ontem, murmurou, com um meio sorriso. Você tem talento. Devia abrir um ateliê. Talvez. Mas hoje, meu ateliê é aqui. Silêncio. Eu sabia que algo em nós dois estava mudando. Antes, era só o luto, o peso do passado que nos unia. Agora, havia um espaço novo sendo preenchido. Uma ternura que surgia sem pressa, como quem tateia no escuro até encontrar a mão do outro. Nos dias que seguiram, limpamos o jardim, pintamos uma das paredes externas da casa e encontramos mais caixas com memórias da minha infância. Mas o que mais me surpreendia não eram os objetos, e sim as conversas. Conversávamos por horas. Sobre tudo. Sobre nada. Sobre as escolhas que tomamos e as que deixamos passar. Tomás me ouvia como ninguém havia feito nos últimos anos. Não com a impaciência de quem espera sua vez de falar, mas com a escuta atenta de quem realmente quer entender. E então, numa tarde em que a chuva ameaçava cair e o céu estava pesado, ele me chamou até o quarto de hóspedes. Helena, tem algo que quero te mostrar. Sobre a cama, estavam alguns desenhos. Esboços, rascunhos, ideias. Havia rostos, mãos, tecidos, sorrisos. E no centro, uma mulher de costas usando o vestido azul. Eu te desenhei, disse ele, nervoso. Toquei o papel com delicadeza. Aquilo não era só arte. Era afeto, era memória, era presença. Por quê? Porque eu te vejo, Helena. De verdade. Não como a ex do meu pai. Nem como a mulher que herdou uma casa antiga e cheia de caixas. Eu vejo você. Com tudo o que você carrega, com tudo o que você ainda sonha. Minhas pernas fraquejaram por um segundo. Sentei-me na beira da cama, sem saber o que responder. Tomás, isso tudo é tão inesperado. Ele sentou no chão, na mesma posição de sempre, pernas cruzadas, olhar atento. Eu sei que é estranho. Mas eu não vim aqui só por causa da casa. Eu precisava me encontrar também. E acho que te encontrar fez parte disso. A chuva começou a cair lá fora. Pesada, barulhenta, quase como um aviso de que o mundo lá fora continuava girando, mas ali, dentro da casa, o tempo tinha parado. Eu não sou mulher de impulsos, disse, quase em sussurro. Tenho medo de machucar, ou de ser machucada. Eu não tô aqui para te pedir nada, Helena. Só para ficar. Se você quiser.
As palavras ficaram pairando no ar como um segredo entreaberto. Não houve toque, nem beijo. Só um olhar. Um olhar longo, silencioso, onde tudo foi dito sem que nenhuma frase precisasse ser terminada. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, dormi sem aquele peso no peito. E percebi que, talvez, amar de novo não fosse tão impossível assim. Os dias seguintes foram envoltos numa calmaria delicada. Tomás passava mais tempo no jardim, restaurando bancos de madeira e reorganizando canteiros, enquanto eu cuidava dos álbuns antigos que encontramos num baú atrás do armário. Cada foto me levava para lugares que julgava esquecidos. Lá estava eu, com 20 e poucos anos, sentada nas escadas da antiga escola. E ali, a foto do casamento. Eu e Gilberto, seu pai, sorrindo, jovens e esperançosos. A imagem agora parecia tão distante, como uma peça de teatro que vi há anos e da qual só me lembro da última cena. Tomás entrou na sala sem fazer barulho, viu o álbum aberto e se sentou ao meu lado. Ele te fez feliz? Perguntou, apontando para a foto. Respirei fundo. Era uma pergunta simples, mas com uma resposta que nunca soube dar. Por um tempo, sim. Mas a felicidade é uma coisa que a gente às vezes inventa para sobreviver. Ele assentiu, compreendendo mais do que qualquer palavra podia explicar. Naquela noite, Tomás preparou o jantar. Era simples, arroz, feijão tropeiro e frango grelhado, mas feito com cuidado. Comemos à luz de velas, não por romantismo, mas porque a energia caiu durante uma pequena tempestade. Acho que o universo gosta de nos colocar em situações cinematográficas, disse ele, brincando. Rimos juntos, mas a tensão silenciosa crescia entre nós. Não era incômoda, era daquelas que antecedem algo importante, como o silêncio antes de um concerto. Quando terminamos, ficamos sentados na varanda ouvindo a chuva. O mundo lá fora parecia suspenso, como se nada existisse além daquele som e da respiração dele ao meu lado. Você já pensou em ir embora daqui? Ele perguntou, olhando o horizonte encharcado. Muitas vezes. Mas acho que, de certa forma, eu estava esperando por alguém, ou algo, para me lembrar porque ainda fico. Tomás virou-se para mim. O olhar dele era diferente naquela noite. Mais firme, mais adulto. Algo dentro dele havia mudado. Eu não sei o que isso tudo significa. Sei que é estranho. Sei que temos uma história complicada. Mas, estar aqui com você me faz querer ficar. Meu coração apertou. Pela primeira vez, pensei não como mulher mais velha, ex-mulher do pai dele, mas apenas como Helena. Uma mulher. Uma pessoa que sente, que quer, que se permite. Me aproximei um pouco. Nossos ombros se tocaram. E ali, naquele simples gesto, o mundo pareceu se reorganizar. Foi então que o telefone fixo tocou. O som nos assustou. Eu me levantei rápido e atendi. Alô? Uma voz familiar do outro lado fez meu sangue gelar. Helena? É o Gilberto. Silêncio. Meu coração batia no peito como tambor. Desculpa ligar assim, mas... Tomás está com você? Olhei para ele. Sentado na cadeira, me observando em silêncio. Eu assenti com a cabeça, sem dizer uma palavra. Preciso falar com ele. Urgente. É sobre a mãe dele. Aquele nome, a mãe dele, caiu como pedra em um lago calmo. Entreguei o telefone para Tomás, tentando manter a calma. Ele ouviu em silêncio, depois apenas respondeu. Tá bom. Eu vou. Desligou. E o silêncio que se instalou foi diferente de todos os anteriores.
A mãe dele sofreu um acidente, disse ele, com a voz baixa. Está no hospital em Lisboa. Meu pai pediu que eu fosse para lá. A notícia me atingiu como um vento gelado. Claro. Você precisa ir. Ela é sua mãe. Ele fez que sim com a cabeça, mas havia algo nos olhos dele, uma hesitação, um medo. Eu não quero te deixar sozinha, murmurou. Eu estou acostumada com a solidão, Tomás. Vai. Cuida dela. Ele se levantou. Caminhou até mim. E, pela primeira vez, segurou minha mão com firmeza. Eu volto. Me espera? Não respondi. Apenas o abracei. Forte. Como se quisesse guardar aquele momento na pele. Horas depois, ele se foi. E eu fiquei. Com a casa. Com o vestido azul. Com os desenhos. E com um silêncio novo. Mas, naquela noite, algo estranho aconteceu. Enquanto guardava os álbuns no sótão, encontrei uma carta antiga, dobrada entre as páginas de um caderno velho do Gilberto. A letra era feminina. E o destinatário não era ele. Era para mim. Li a primeira frase e minhas mãos começaram a tremer. Helena, se um dia você encontrar essa carta, é porque a verdade finalmente quis sair. Fiquei ali, parada no sótão, com a carta nas mãos trêmulas. O papel amarelado, a caligrafia feminina, o meu nome no topo. Um nó apertava minha garganta. Sentei no chão de madeira, respirei fundo e comecei a ler. Helena. Sei que um dia você encontrará esta carta. E quando isso acontecer, talvez o silêncio que nos protegeu por tantos anos finalmente se rompa. Preciso te contar algo que pode mudar tudo. Tomás. Tomás não é filho só do Gilberto. Ele também é seu. Senti o mundo girar. As letras tremiam diante dos meus olhos. Meu coração martelava com força no peito, como se buscasse uma saída. Continuei lendo, cada frase pesando como pedra. Foi naquela noite em que você me ligou, desesperada, dizendo que Gilberto estava em viagem e você precisava de ajuda. Eu fui. Eu estive lá. E você lembra, nós conversamos por horas. Você chorou. E, algo aconteceu. Algo que nunca deveria ter acontecido. Tomás nasceu 9 meses depois. Gilberto nunca soube a verdade. Mas eu sempre soube que, no fundo, ele era mais seu do que meu. Ele tem os seus olhos, o seu jeito de andar, de calar quando sente demais. Se você está lendo isso agora, perdoa-me. Por tudo. Vera. A carta caiu das minhas mãos. Vera. A mãe de Tomás. A mulher que agora estava no hospital em Lisboa, lutando entre a vida e a morte. A mulher com quem eu compartilhei um erro. Um segredo. Um filho. Levantei cambaleante. Meu corpo parecia não me obedecer. O rosto de Tomás surgia na minha mente, o olhar, os gestos, as perguntas que ele fazia. A conexão inexplicável entre nós. Aquilo que nunca ousamos nomear. Meu telefone tocou. Era uma mensagem. Ela acordou. Quer falar com você. Tomás. Viajei para Lisboa no dia seguinte. 4 horas de estrada em silêncio absoluto. Cada quilômetro, uma lembrança. Cada curva, uma dúvida. Quando entrei no hospital, Tomás estava na sala de espera. Levantou ao me ver. Os olhos vermelhos, o rosto cansado. Nos abraçamos sem palavras. Ela está lúcida. Perguntou por você, disse ele, com a voz embargada.
Entrei no quarto com o coração em pedaços. Vera estava pálida, frágil, mas viva. Seus olhos encontraram os meus e um sorriso triste se formou. Você achou a carta, não foi? Assenti, sentindo as lágrimas escorrerem. Por quê? Por que esconder isso de mim? Porque você era a única coisa que eu ainda amava naquela época. E não queria te perder. Nem ele. Me aproximei da cama, segurei sua mão. Ele precisa saber. Eu sei. Mas quero que seja você. Saí do quarto destruída. Tomás estava sentado num banco, com o olhar perdido. Preciso te contar algo, comecei, e ele se virou lentamente. Algo que muda tudo. Ele me olhou, como se já soubesse. É sobre a carta, não é? Assenti. Então é verdade? Sussurrou ele. Tudo que eu sentia, essa coisa entre nós, não era loucura? Não era loucura, disse, com a voz embargada. Era sangue. Era laço. Era amor, de outra forma. Tomás levou as mãos ao rosto. Chorou em silêncio. Eu chorei com ele. Ficamos ali, por longos minutos, tentando entender o que fazer com tudo aquilo. As memórias, os gestos, os sorrisos trocados durante a limpeza da casa agora ganhavam um novo significado. Um limite claro e trágico. Preciso ir embora daqui por um tempo, disse ele. Preciso me entender. Eu sei. E estarei aqui, quando você quiser voltar. Não como antes. Mas como algo novo. Ele se levantou. Me abraçou. Foi o abraço mais longo da minha vida. Sem desejo, sem confusão. Apenas afeto. Apenas despedida. Dias depois, já em casa, sentei no quarto de Tomás, que agora estava vazio novamente. No canto, a caixa com os desenhos dele. Em cima, o tecido azul do vestido que ele havia ajudado a costurar. Peguei com cuidado, e encontrei algo preso na bainha. Um bilhete. Você ainda é meu porto seguro. Sempre foi. T. Fechei os olhos e sorri, mesmo com o coração apertado. A limpeza tinha terminado. Mas o que encontramos durante ela, mudaria nossas vidas para sempre. E, talvez, estivesse só começando. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.